Evangelho. Faremos a leitura no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. E diz assim a Sagrada Escritura: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito a um deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará teu respeito te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são para nós palavras de vida, palavras de cura, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode se assentar. Nos convido a curvar a cabeça e orar junto comigo. Pai de muitas misericórdias, nós te somos gratos pela oportunidade que temos, Senhor, de estar diante de Ti, de juntos como igreja nos colocarmos aqui para ouvir tua voz. Fala conosco, Senhor, porque temos sede e fome. Alimenta as nossas almas, Pai. E que eu seja tão somente um canal do teu filho, eu te peço. Em nome de Jesus. O calendário litúrgico, ele nos facilita em algumas coisas, porque nós temos todos os textos que serão lidos, desde as leituras devocionais que são feitas durante a semana, até as leituras dos domingos. Cada uma das leituras, o Salmo, nós lemos hoje, nós sabemos exatamente cada leitura que será até o final. Porém, ao mesmo tempo ela te complica, porque requer de você mais intercessão a Deus, pedindo: Senhor, dá-lhe graça. O texto eu já sei, agora eu preciso da mensagem. E o texto que nós vimos hoje fala sobre um momento muito importante que nós sempre refletimos no início da quaresma, que é a tentação de Jesus. A quaresma é exatamente isso, são os 40 dias que Jesus passou no deserto. Os 40 dias em que ele foi testado. E a igreja é remetida exatamente a isso, a 40 dias de reflexão. E quando eu estava meditando sobre o texto de hoje, eu vi a mensagem de Gênesis, a primeira leitura que nós temos. E normalmente a gente é convidado a fazer um paralelo entre as três leituras. Entre a leitura que é feita do Antigo Testamento, a leitura do Novo Testamento e do Evangelho do Cristo. E eu disse: ontem foi Dia Internacional da Mulher, então eu não vou usar o texto de
Gênesis porque ele é um texto supostamente machista. Porque ele diminui a imagem de Eva e coloca ela como a grande pecadora. O texto que nós lemos hoje, a primeira leitura, fala exatamente isso. Quem cedeu primeiro foi a mulher. Quem cedeu primeiro foi ela. E aí muitas igrejas, principalmente fundamentalistas, usam isso como justificativa para não ordenar mulheres, que mulheres são mais suscetíveis. Não. É a justificativa para a fraqueza da mulher. A mulher é fraca, você pode ver desde o início. Ela foi a primeira a dar ouvido à serpente. Então eu não quero falar gêneros, porque para mim as mulheres não são fracas, as mulheres são fortes, para mim as mulheres são bispas, são pastoras, são mães, são guerreiras. Mas eu quero fazer um paralelo sim. Mas eu quero te convidar a fazer um paralelo entre a vida de Jesus, o Filho de Deus, e Israel, o povo de Deus. Nós vamos analisar Mateus 4, que fala da tentação de Jesus, e vamos analisar também Gênesis, a partir do capítulo 14, onde conta a história de Israel quando eles saem do Egito e vão iniciar sua peregrinação. Um passa 40 dias recluso num deserto. O outro passa 40 anos recluso também em um deserto. A peregrinação de Jesus até o deserto começa-se a partir da passagem de Jesus pelas águas do Jordão. Jesus vai até o deserto para ser batizado por seu primo João Batista. E quando ele é batizado, quando ele sai das águas do Rio Jordão, ele tem uma epifania. Todos à sua volta veem o Espírito Santo descendo sobre ele como uma pomba, e nessa manifestação ouve-se uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado, em quem tem grande prazer. A ele ouviu. O outro é o povo de Israel que, ao sair do Egito, atravessa o Mar Vermelho, passa pelo milagre de passar a pés enxutos pelo meio do mar. Eles também têm uma epifania. Ao caminharem no deserto, e todas as noites tem diante de si uma coluna de fogo que os guia no deserto, aquecendo nas noites frias. E como todos sabem, o deserto é quente durante o dia e frio durante a noite. Ao mesmo tempo, também os protegem dos perigos da noite, porque eles têm a luz dessa coluna de fogo, que representa a presença do Senhor. E durante o dia, uma coluna de nuvens que os protege do sol constante. São duas histórias que caminham paralelas. E a análise que eu quero te convidar a fazer junto comigo hoje é para nós vermos exatamente isso. A diferença que existe entre as escolhas que cada um deles fez quando esteve no deserto. Se fosse em outros tempos pentecostais da vida, da minha vida principalmente, seria aquelas pregações que em algum momento você muda o tom da tua voz e você começa dizendo: são 3 pontos que nós vamos analisar, porque são as 3 não sei o que de Deus, ou as 3 não sei o que do homem, e são sempre assim: não são 3, não são 7, não são 14, não são 12, que a Bíblia é numerológica. Se você analisar, são sempre 3, 70, 12, 40, 14. São sempre números muito fechados, muito cabalísticos. Mas nós vamos analisar, sim, 3 situações, 3 momentos em que ambos foram colocados diante de escolhas. E vamos ver as decisões que cada um deles tomou. Porque a nossa vida é feita de escolhas. Ela começa com escolhas. Em Deuteronômios, capítulo 30, do verso 15 ao verso 20, fala exatamente sobre isso. Deus vira-se para o povo e diz, através de Moisés, é lógico:
Eis que diante de ti ponho dois caminhos: o bem ou o mal, a vida ou a morte. Escolhe o bem e a vida para que vivas. Então, tudo na nossa vida, sempre nós temos a escolha. É o livre-arbítrio que nós falamos sempre, que nós sempre enfatizamos. Você pode escolher. Você pode. E eu não vou entrar no mérito aqui da soberana vontade de Deus, até que ponto você está predestinado ou você não está predestinado. Eu não quero entrar nesse ponto. O ponto que eu vou entrar aqui, não. Existem sempre pelo menos dois caminhos. E nós vamos ver aqui as decisões e as escolhas que foram tomadas. E a partir disso, nós vamos refletir quais as decisões que nós devemos e podemos tomar. O primeiro que eu quero que a gente analise é Jesus, depois de ser batizado, ele é levado pelo Espírito até o deserto. E lá ele passa 40 dias e 40 noites. E depois desses 40 dias e 40 noites, depois dessa resistência sobre-humana, porque eu te digo que no terceiro dia eu já estava comendo capim pela raiz. Mas depois dos 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Ali ele chegou no seu limite, no limiar da sua humanidade. Daqui para frente eu não suporto mais. E somente quando ele estava no limite, chega o tentador. Ele poderia ter vindo no primeiro, no segundo, no terceiro. Não. Ele chega quando não tem mais força. Quando chegou no limite de Jesus, ele disse: agora ele está com fome. Agora ele está no tombo. E aí ele chega para Jesus. E aí parece sempre aquele. Eu sempre volto naquele filme, Jesus de Nazaré, onde mostra o tentador. Ele é tão diferente, porque ele não está naquela coisa, não é um diabinho de chifrinho, não é uma voz escondida, não. É um homem muito bem apessoado, ou uma mulher linda, maravilhosa, com vestido vermelho, esvoaçante, que cobre todas as dunas do deserto. Eu achava lindo aquilo. E chega então o tentador diante de Jesus, está com fome, sede, não é? Louco. Simples. Está na tua mão a solução. Aqui, ó. Várias pedras. Você pode mudar que qualquer uma delas se transforma em pão. Está satisfeita com a fome? Quantas vezes nós também somos colocados nessa mesma situação? Quando é nos ensinado o tempo todo que a solução mais simples é desafiar a Deus. Porque nós somos cabeça e não somos cauda. Basta apenas uma palavra, porque nós temos a autoridade dada por Deus. Determine sobre a sua vida. Quem nunca ouviu isso? De algum irmão, quando você vai falar: meu irmão, você vai passar aquele, determina a tua vitória, meu irmão. Determina a mudança da tua vida. E Jesus diz para ele: não é isso não. Não é só de pão que se vive. Não são somente essas coisas que alimentam apenas o meu ego e a minha vida, as minhas limitações, que eu vou viver. Isso não é o essencial. Não é o pão que vai mudar a minha vida. Não é o emprego melhor que vai mudar a minha vida. Não é o carro do ano que vai mudar a minha vida. São as atitudes que eu tomo diante de tudo isso. Então, pode falando com essa, que você não vai me convencer a ficar desafiando Deus por nada. Não é só de pão que vive o homem. Eu vivo de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa foi a resposta de Jesus. Diante de um desafio que ele tinha sido colocado, e que realmente ele poderia mandar que aquelas pedras se tornassem pães. Assim como nós, diante da nossa vida, nós podemos fazer tanta coisa. Nós podemos realmente tomar posse de tantas palavras de poder e de autoridade.
Mas cabe uma escolha. Eu estou no deserto. Se eu não tenho pão, meu irmão vai procurar uma terra. Mas eu não vou desafiar. Israel passou pela mesma situação. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho e chegaram do outro lado do mar, chegaram a um lugar chamado Meribá. O lugar que tinha o nome também de Mara, por causa das águas amargas. A primeira atitude de Israel naquele momento não foi a mesma de Jesus. A primeira coisa que eles fizeram foi murmurar contra Deus. Então nós vemos aí duas atitudes. Duas atitudes. Jesus tinha fome. Optou por repreender o diabo. Optou por repreender o seu tentador. Israel optou por murmurar. Quando tiveram fome, a primeira coisa que eles fizeram foram lançar na cara de Moisés. Vem cá, você trouxe a gente lá no deserto para passar fome aqui? Eu preferia 1000 vezes estar lá, porque lá, olha, tinha minhas panelas com carnes. Eu tinha muita fartura. Não importa se eu era escravo, mas eu tinha fartura. Eu podia comer tudo que sobrava na mesa do meu filho. Eles escolheram comer. Como filhos de Deus, nós somos tentados todos os dias a escolher o caminho mais fácil e rápido. Todos os dias. Nós somos tentados a fazer a escolha mais simples. Usar de uma suposta autoridade para invocar toda sorte de bênçãos. Para tomar posse daquilo que nos é dado como herança. Mas não devem ser essas coisas. Carro, roupa de luxo, de uma moda, da última estação. Não deve ser o dinheiro, nem mesmo o sexo fácil, que deve tomar ou pautar a nossa vida. Não deve ser isso a nossa prioridade. A Bíblia diz, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Diante das opções, Jesus renunciou aos seus próprios desejos, porque como humano ele tinha fome sim. Ele tinha sede sim, mas ele escolheu renunciar às suas limitações. Diante das mesmas limitações, o povo de Israel escolheu o alto de Deus. Segundo ponto. Jesus foi levado até o alto do templo. E o templo já ficava no lugar mais alto. Mas ele foi levado ao último pináculo mais alto. E de lá, o tentador vira para ele e diz, olha, se lança daqui. Pode se jogar. Porque olha só, no Salmo 91 está escrito, ele vai dar ordem aos seus anjos a seu respeito para que te guardem. Você não vai nem sequer tropeçar numa pedra, porque eles te guardam. Pode se jogar, vai. Todos os dias nós somos tentados a tentar a Deus. A desafiar a Deus. A colocar Deus em xeque. Quem nunca ouviu aquele termo que muitas igrejas têm? Faça prova com Deus, meu irmão. Para mim o nome disso é encostar Deus na parede. Porque se o Senhor me der, se o Senhor fizer, aí eu farei. Ou aí eu darei. Muitas vezes na nossa vida nós somos tentados a desafiar Deus por decisões que devem ser nossas. Eu não estou satisfeito com o meu trabalho. Não está me agradando. Deus, então eu vou fazer um desafio com você. Eu vou sair daqui hoje, vou pedir minhas contas, porque eu tenho certeza, porque eu sou filho de Deus e o Senhor vai ter comigo nas minhas empreitadas. E o Senhor vai me dar aquele emprego que eu quero. Por que você então primeiro não manda o currículo e espera ser chamado?
Não, é mais fácil desafiar a Deus. Porque aí depois eu posso culpar a Deus pelos meus fracassos. É muito mais fácil. Quando Jesus estava no alto do mar, e ele foi desafiado a desafiar Deus, foi tentado a desafiar Deus, ele disse: não tentarás o Senhor. Se você quer ver o que está escrito também. Não tentarás o Senhor Deus. Eu não vou colocar meu Deus em xeque, eu não vou colocar meu Deus, não vou desafiar meu Deus pelas minhas decisões ou pelas minhas decisões. Israel também teve essa possibilidade, mas eles escolheram colocar Deus em xeque. Por várias vezes. Não foi uma, não foi duas. Aquele povo desafiava tanto a Deus, colocava tanto Deus em xeque, chegou a um ponto de Deus chegar e mandar até víboras para destruir aquele povo. Somos nós que escolhemos nos jogar ou não. As escolhas são nossas. Correr os riscos, sabendo que tropeços fazem parte do caminho. A caminhada que nós temos todos os dias, nós vamos tropeçar sim. Até porque a gente só aprende assim. A gente costuma dizer, né, quem nunca tomou tombo na hora de aprender a andar de bicicleta, mas você só aprendeu porque caiu. Faz parte do processo. É da caminhada da vida tropeçar, cair. Mas o cair é do homem, o levantar é de Deus. É preciso confiar sim, mas com a certeza de que podemos fazer escolhas melhores. E que Deus não pode ser culpabilizado pelas escolhas erradas que nós fazemos. Um namoro que dá sinais de falta de compromisso, eu vou seguir em frente com o que eu quero. É uma escolha minha. Eu tenho os sinais colocados ali. Eu vou seguir em frente se eu quiser. Dirigir alcoolizado é uma decisão sua. Mas não culpe se for parado pela licença. Não culpe a Deus se você bater no seu carro. E não vai poder nem reclamar e pedir um seguro cura porque você está bêbado. Não culpe a Deus se você adquiriu uma doença porque fez sexo sem camisa. Porque o grande mal do ser humano é exatamente isso. A gente sempre quer colocar a culpa em alguém. No Éden foi assim. A culpa é da serpente. Adão foi o primeiro a fugir do assunto. Não, olha só. A culpa foi da mulher que o Senhor me deu. Foi o Senhor que criou ela. Foi o Senhor que tirou ela da minha costela. Me deu. Foi ela. A culpa é dela. E aí Eva diz, não, a culpa também não é minha. A culpa foi da serpente. Foi ela que me induziu. E nós também. Todos os dias nós culpamos alguém. Porque é tão mais fácil assumir que a culpa é do outro, porque eu não sou responsável pelas mudanças que o outro pode fazer. Se eu assumir que a culpa é minha, quem tem que mudar sou eu. As atitudes de mudança são minhas. Eu não quero mudar. Dá trabalho. A escolha de Jesus foi seguir o seu caminho. Já o povo preferiu continuar tentando. Terceiro ponto. Ao ser levado a um lugar alto e ter a oportunidade das riquezas do mundo, Jesus escolheu adorar somente a Deus. E aí nessa hora a gente é chamado a nossa humanidade. E como imagina, aparece o seu coisinha para você e diz: te dou os 6 números da Mega Sena. Tudo que você precisa fazer é reconhecer, mas você tem que dizer bem alto, vai ali na rua, chama todo mundo e diz assim: olha só, Deus a quem eu servia, minha vida inteira é bosta. O seu coisinha é o melhor que tem. A partir de hoje é ele que eu sirvo e adoro.
Imagina, né? Olha que proposta. O que foi oferecido a Jesus foram todos os reis do mundo. A única coisa que você tem que fazer é aqui, olha, só nós dois, então só nós dois. Não tem nem plateia, só nós dois. Se prostra. Só dá uma curvadinha e me adora. Me dá prioridade, pelo menos hoje, só nesse momento, me coloca em primeiro lugar, esquece dele só um pouquinho. Olha só para mim. Porque quando você adora, você está dando prioridade. É isso que você está fazendo. Você está dizendo que aquilo é essencial para você. É importante para você. Jesus, quando renunciou e o expulsou dali, ele estava dizendo, não, a minha prioridade ainda é Deus. Ele ocupa o primeiro lugar. Quantas vezes na nossa vida nós colocamos e erigimos verdadeiros altares para tanta coisa na nossa vida. Colocamos tanta coisa como prioridade, como essencial para nós. E esquecemos de cumprir o único mandamento que Jesus disse, que ele disse, olha, vocês querem entender a lei? Eu digo para vocês, é simples demais. Primeiramente, ama a Deus sobre todas as coisas. Coloque Ele como prioridade em tudo, como essência da sua vida. E depois, que é tão importante quanto, que você vai ver que se você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai amar o próximo como você mesmo. Isso vai mudar para o par. Mas nós ainda escolhemos colocar tanta coisa como prioridade. E olha o que eu estou querendo dizer, é prioridade, não é exclusividade. Deus nunca pediu para ser exclusivo na sua vida. Deus não pediu para ser exclusivo na minha vida. Eu não sou obrigado a parar de estudar, não sou obrigado a parar de trabalhar, nem abandonar minha família, nem viver em celibato. A única coisa que Ele pede é prioridade. Colocá-lo em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Não é só isso. Você pode trabalhar, pode se dedicar ao seu trabalho, inclusive. Você só não precisa ficar o dia inteiro, todos os dias da vida, batendo o olho no seu chefe para não ter nada. E você nunca tem tempo, porque o problema aí nessa hora é que você nunca tem tempo, não é só para Deus, não, você não pode ter tempo para os seus amigos, você não tem tempo para a sua família, você chega a um ponto em que você não tem tempo nem para você mesmo. Tem gente que constrói um altar para o namorado, para a namorada, para o esposo, para a esposa. Vive tão em função daquela pessoa que chega a um ponto em que ela já não é mais ninguém. Ela se apaga, se anula totalmente. E o outro passa a ser o foco principal. Nada pode tomar 100% da nossa vida. Nada pode tomar o primeiro lugar em nossa vida, senão Deus. E aí a gente tem que ter essa compreensão. Deus sou eu no outro. Deus não é aquela essência do divino, inalcançável, invisível. Deus não está dizendo que você tem que ser um alienado. Mas Ele está dizendo, reveja as suas prioridades. Olha o que você está dedicando o seu tempo. Olha para quem você está dedicando toda a sua vida. Olha para quem você está perdendo quem você é. Olha quanta coisa está acontecendo à sua volta e você não está nem sequer notando. Somos convidados a rever quais são as nossas prioridades. O povo de Israel, quando teve essa escolha, eles escolheram o bezerro de ouro. Todos os dias somos tentados a colocar Deus em segundo plano, a escolher outras prioridades e a nos dedicarmos mais ao trabalho, ao invés de convidar Deus para fazer parte do nosso trabalho.
a nos dedicarmos mais aos nossos estudos ou aos relacionamentos e nos esquecermos de colocar como parte essencial em tudo o quanto fazemos. Acabamos por não conseguir dar conta nem de uma coisa nem da outra. Não fazemos bem nenhuma coisa nem a outra. Fazemos tudo pela metade. O povo escolheu tirar tudo o que tinha. Porque eu acho incrível isso. Quando você vê lá em Gênesis, ele fala exatamente disso. O povo estava tão necessitado de colocar outra coisa como prioridade, que eles tiram tudo. Pendentes de ouro, tudo que eles tinham. Então, olha, faz um Deus para a gente, Adão. A gente precisa de algo visível, de algo mais palpável. Aí vem a grande pergunta. O resultado das escolhas feitas. Somos todos os dias postos diante de escolhas. Vimos aí as escolhas que tinham tanto Jesus quanto o povo de Israel. E as decisões de cada um deles tomaram. E qual é o resultado? Afinal de contas, onde eles chegaram? Jesus está relatado lá no versículo 11. Ao final de tudo, quando acabou o final da tentativa, ele disse: olha, sai de ré. Aqui não é o teu lugar, não adianta, você já percebeu. Eu estou no meu limite, sim. Mas eu não abro mão da essência que eu construí com Deus, da intimidade que eu construí com Ele, da vivência que eu tenho com Ele. Eu não abro mão de nada disso. Então não gasto o seu tempo. Logo após isso, que era um anjo do Senhor. Na nossa vida também é assim. Quando nós escolhemos fazer as escolhas certas, quando escolhemos não desafiar a Deus, mas viver segundo as nossas próprias convicções, as nossas próprias escolhas, saber que os caminhos estão postos, mas que sou eu que escolho o caminho que eu quero seguir. Saber que eu sou responsável pelas decisões que eu tomo, me leva a ser um cidadão consciente. A saber que se eu pedir as contas amanhã, o que vai acontecer é que depois de amanhã eu estou desempregado. E a culpa não é de Deus, a culpa é minha que eu preciso. Mas que eu posso, se eu não estou satisfeito com o emprego, entregar currículo e aguardar ser chamado, fazer uma boa entrevista e mudar de emprego. Saber que eu posso cuidar dos meus estudos, sim. Mas que se eu escolher fazer as pontadas da vida e não estudar para as provas, a nota vai ser eu posso perder o período. Saber que eu posso fazer sexo à vontade, mas que se eu não usar preservativo, tem uma carga de doenças que eu posso ter. E que não vai adiantar depois eu reclamar que o SUS não está dando um bom atendimento. São as minhas escolhas. O povo de Israel caminhou por 40 anos. 40 anos por culpa das decisões erradas que fizeram. E o que eu acho mais incrível é que daquele povo todo que saiu do deserto, vamos ver aqui quem frequentou bem a escola dominical, quantos entraram mesmo na terra prometida? Porque olha só, quando Moisés foi chamado lá no princípio para libertar o povo, ele falou: olha, vou levá-los a uma terra que mana leite e mel. Daquele povo todo, quantos entraram? 2. De mais de 5.000 homens. E mulheres. E mulheres. Fora contar mulheres e crianças, que não eram contadas. De todo aquele povo, 2. Josué e Caleb. Nem Moisés, que até Moisés fez besteira. Não, esse era o Egito. Somente 2. Resultado de escolhas erradas. Resultado de opções mal marcadas. Diante das questões que nos são propostas, das opções que se nos apresentam,
Quais têm sido as suas escolhas? Como foi dito, todos os dias estão propostos para nós dois caminhos. O que conduz a vida e o que produz morte. Um caminho que é bem e um caminho que é mal. Todos os dias. Assim, mas como assim? Todos os dias você tem escolha. Você pode ir trabalhar ou não. Você é obrigado a ir trabalhar? Todos os dias você pode escolher continuar nesse relacionamento ou não. Todos os dias você tem escolha. Ir para boate ou não ir. É bom, né? Sexta-feira à noite, você diz que faz o que? Para não dar cartão de crédito, está aqui para isso. É uma escolha sua. O resultado, a fatura final. Consequências das escolhas. Todos os dias somos colocados diante de escolhas. O que nós decidimos vai determinar os resultados. Você pode dizer com segurança que tem escolhido a melhor parte? Você tem certeza? Você tem escolhido o caminho da vida? Todo domingo, por exemplo, você tem escolha. Fico ou não fico. Você é livre. Todos os dias você pode, todas as quintas-feiras você pode vir para participar da reunião de oração ou não. São escolhas. O que eu não posso é culpar Deus pelas escolhas que eu faço. O que eu não posso é culpar a vida, o destino, pelas escolhas que eu faço. Então, pense a partir de hoje nas escolhas que você tem feito ao longo da sua vida. E a partir daí, entenda, tudo que você alcançar de bom e de ruim é resultado das suas escolhas. Se você se formou ao final de 4, 5 anos de uma faculdade, foi porque você escolheu seguir até o fim. Você poderia ter parado na metade. Se você hoje tem um relacionamento bom, é porque você escolheu enfrentar uma das dificuldades que você tiver. Se você escolheu estar sozinho hoje, é porque você simplesmente decidiu não quer ter dor de cabeça. São escolhas. Cada um tem escolhas da família. Você é o único responsável pelas consequências. Amém?